Olá, turma. Eu sou o professor Paulo Honório. Essa é a disciplina de modelagem de sistemas do curso de Tecnologia da Informação. A aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre a linguagem de modelagem unificada. Olá, turma. Sou o professor Paulo Honório. E esta é a disciplina de modelagem de sistemas do curso de Tecnologia da Informação. A aula de hoje, vamos falar um pouco sobre linguagem de modelagem unificada. Qual é um grande intuito da gente estar documentando e modelando um sistema antes mesmo de sua implementação ou ah, desenvolvimento, ou qualquer tipo de gênero que venha a ser do caráter do produtivo. O que seria primeiro a gente estar documentando ou modelando? É ter aquele entendimento inicial do que vai ser feito, né? Entenda que se você já tiver experiência, ou os alunos que já têm experiência com programação, ou já tiveram contato com alguns programadores, existe um pequeno receio ou estigma negativo em relação à documentação, devido a ter um caráter um pouco burocrático. Mas entendam que o benefício de se documentar ou de se modelar antes de produzir o sistema, ele é muito elevado. Imagine que, através da modelagem de um sistema, vocês vão poder identificar possíveis efeitos colaterais na evolução desse sistema ou na integração desse sistema com outros sistemas vinculados, possíveis erros de projeto, porque nenhum sistema tem sua perfeição. Um exemplo claro disso é os grandes softwares que a gente obtém, ou então os sistemas operacionais que a gente recebe em celulares, ou televisões, ou computadores, eles passam por constantes atualizações, constantes revisões. Então sempre existe algo a se melhorar ou algo a se corrigir. Depende de qual maior o sistema, maior a necessidade desse tipo de controle ou revisões, né? Então, uma vez que a gente tem a ideia de que a modelagem de um sistema, a gente trazer todo o entendimento de regras de negócio, de algoritmos, de possíveis impedimentos ou legislações para uma modelagem antes mesmo da produção, traz um certo nível de confiabilidade do que está sendo produzido. A gente passa a ter um maior controle sobre qual é o objetivo final do que está sendo construído e previsões de possíveis mudanças que possam vir a ocorrer. Digamos que um sistema seja vinculado a alguma norma, alguma legislação, se você for fazer alguma coisa voltada ao financeiro, que atrelhe a taxação de tarifas ou a normas de fisco, esses tipos de legislação eles mudam periodicamente. Então, periodicamente, você vai ter que estar fazendo uma certa revisão nos cálculos que estão sendo aplicados dentro dos sistemas financeiros, certo? E é justamente esse ponto que a gente vai conversar hoje. Esse primeiro encontro nosso vai ser em cima das unidades 1 e 2, então a gente vai ficar focados em diagramas e na estrutura de UML. No próximo encontro, referente às unidades 3 e 4, a gente vai ter uma conversa mais aprofundada sobre essa questão de projeto, entendimento do sistema, análise e validação e verificação de um software, né? Que é sempre importante a gente ter esse controle de que o que está sendo construído está sendo bem construído, ou o que está sendo produzido é realmente o que foi concebido ou entendido ao início do contato do projeto, né? O contato com o cliente. Linguagem de modelagem unificada, ou ML, sua sigla em inglês, né? Provê uma comunicação visual simples na abstrata área de produção de software, né? A produção de um sistema, ela realmente tem um caráter abstrato, porque as unidades que compõem são basicamente lógica programacional, fluxos de estrutura, de processamento, ou até funções matemáticas, né? Então, a gente, divergente de uma produção de um, um, construção de um muro, ou a produção de um carro, a gente aqui tem elementos que não são físicos e reais. A gente tem a questão aqui de uma produção puramente intelectual, né? Claro, existe o envolvimento de equipamentos, de instalações ou predisposições que venham, provisionamentos que venham a ser acoplados a um projeto, certamente.
mas puramente quando a gente vai falar de sistemas, a gente está se tratando de uma produção intelectual. Existe muita divergência no nível de maturidade atual de engenharia de software? Não, a gente já tem muitas ferramentas, muitos procedimentos ou estruturas que conseguem acompanhar o nível de produção e qualidade de um sistema. Agora, claro, tem que ser, cada projeto tem que se adequar à estratégia adequada, correta a ele, né? Não existe uma única forma de se gerir um projeto aplicável a todo qualquer tipo de a produção de software. Tudo depende de como é que é a estrutura ou o software final a ser produzido. Uma linguagem também acessível para os stakeholders que queiram entender mais sobre um sistema. Então, qual a motivação principal da gente estar conversando em modelar um sistema? Ainda mais eu fazendo uso da linguagem UML, né? É a ideia de que a gente consiga pegar todos os stakeholders, entenda para os stakeholders, todas as pessoas envolvidas, né, na interação, no andamento da produção de um software. Desde o cliente que efetua o pagamento, que está adquirindo essa solução, aos usuários finais que vão realmente operacionar essa solução, aos desenvolvedores, aos analistas, aos designers, aos testers, ao marketing que vai vender. Todo esse grupo de pessoas que estão envolvidas, elas têm que ter um certo entendimento. E aí você já começa a perceber que o entendimento de um usuário final sobre a estrutura do software, ele é bem diferente do entendimento do desenvolvedor. O desenvolvedor entende mais por dentro o que é que funciona cada caixa interna daquele software. Já um usuário final só se importa com as interfaces, o operacional, né, as interfaces finais. E o marketing já se importa em cima das funcionalidades que agregam valor. Então, tem todo um certo nível de detalhamento para cada tipo de pessoa, de envolvidos no sistema. Por isso a ideia da gente estar trabalhando com a modelagem, que podem nos trazer graus de abstrações e detalhamentos diferenciados sobre um mesmo sistema, né? Definição. O ML foi elaborada para prover uma linguagem de modelagem visual semanticamente comum e sintaticamente rica para arquitetura, design, implantação de softwares complexos ou não, tanto estruturalmente quanto para comportamento. Então, realmente, a gente tem aqui um grupo de ferramentas bem elevado, são vários diagramas que a gente pode, que estão compondo a linguagem ML, e ela traz para a gente todo esse arcabouço para poder fazer as estruturas de arquitetura, design, implantação, ah, de todo tipo de nível que possa vir a ser a complexidade do sistema. Professor, quer dizer que eu posso pegar os 13 diagramas que existem na versão atual e aplicar um pequeno sistema de baixo impacto, uma gestão de uma oficina mecânica, por exemplo? Isso é outro ponto que tem que ser ponderado. Qual o nível de detalhamento e enriquecimento sobre documentações que você vai aplicar de acordo com o projeto, né? Entenda que com mais complexo o projeto, certamente você vai ter mais detalhamentos e mais abstrações de alto nível sobre ele. Quanto menor o projeto, possivelmente diagramas mais objetivos, mais detalhados, mais curtos, são aplicáveis para poder ter um bom entendimento sobre o que vai ser desenvolvido. Professor, sempre a gente está falando de projetos grandes ou pequenos, também tem a questão de pequenas manutenções de softwares, né? Então não implica você estar realmente desenvolvendo um sistema zero, pode ser só uma nova funcionalidade de um grande ERP ou de uma grande plataforma que já está sendo utilizada em algum ambiente ou alguma instituição, certo? De modo geral, estes diagramas descrevem o limite, a estrutura e o comportamento do sistema. E os objetos neles contidos, podendo também ser utilizada nos fluxos de processo de fabricação de sistemas. O objetivo central da gente estar modelando o sistema é justamente começar a deixar bem claro quais são as atividades, as ações, comportamentos, as estruturas, né, que vão compor esse sistema de uma forma bem clara, sem ambiguidade e podendo ter o entendimento do relacionamento entre esses grupos, né? Para saber
quem pode acabar gerando um efeito colateral no outro, quem pode atrapalhar, qual funcionalidade pode atrapalhar uma funcionalidade subsequente, né? Então, tudo isso a gente começa a ter um certo panorama geral do sistema, sem ao menos implementar uma linha de código, sem sequer fazer um protótipo desse sistema. Então, é muito rico a gente conseguir fazer esse tipo de levantamento e modelagem conceitual antes de investir horas trabalhadas, investir recursos humanos para produzir um software e possivelmente ter retrabalho, uma vez que não venha a ter uma produção tão controlada, né? A OML não é uma linguagem de programação, mas existem ferramentas que podem ser, ser usadas para gerar código em várias linguagens por meio de diagramas OML, possuindo uma relação direta com a análise e design orientados a objetos. De fato, embora ela tenha esse nome de linguagem de modelagem unificada, ela não existe essa questão dela ser uma linguagem de programação, ela não vem a compilar o código, mas ela tem, devido à sua estrutura de metadata, né, uniformizado, que possa ser levado para vários tipos de ferramentas de modelagem ou ferramentas de conversão do modelo estrutural, do modelo desenhado, né, do diagrama especificado, para um código realmente de programação. Então, já é uma ferramenta bastante difundida. Sua primeira definição, né, de OML data de 1997, então ela já tem de lá para cá muitas ferramentas que têm essa facilidade de transformar um diagrama em um código fonte de alguma linguagem ou tecnologia que seja interessante ao projeto. O RAMI, o ML e programação orientada a objeto. Linguagens orientadas a objeto predominam o mundo da programação por modelarem objetos do mundo real. De fato, desde o surgimento da programação orientada a objeto, ela tem uma adoção muito forte devido nem seria facilidade, mas devido ao seu comportamento de modelar as regras de negócios, as estruturas que compõem o sistema em objetos ou em abstrações em classes, relacionados entre elas e possibilitando reutilizações, encapsulamentos, toda uma gama de vantagens e características básicas que existem num paradigma orientado a objeto. Isso implica que ela sobrepõe qualquer outro tipo de paradigma de programação? Não, mas realmente é um dos paradigmas muito difundidos, muito encontrados em frameworks e nas linguagens mais produtivas no mercado atual. Claro, muitos do Java estão esbarrando também em paradigmas funcionais e paradigmas reativos, que também são bastante adotados em microserviços e sistemas distribuídos. Mas lá por debaixo desses paradigmas você ainda vai encontrar uma estrutura de classes, de heranças, de generalização, coisas que foram bem definidas e documentadas dentro do paradigma orientado a objeto. A, a OML possui uma combinação de várias notações orientadas a objeto, designs, técnicas de modelagem e engenharia de software. São estruturas, são combinações e definições que já estão todas documentadas em orientações a objetos, mas a OML se debruça sobre esses conceitos e traz também aqui para a modelagem, né? Em questão, vamos encontrar relacionamentos de generalização, que é muito semelhante ao conceito de herança. A gente vai ter as estruturas estáticas de agrupamento, que os pacotes, que é muito semelhante à parte de encapsulamento, a concepção de packages, né, ou pacotes também na orientação a objeto. Então, existe muito conceitos semelhantes que você acaba pensando que a linguagem é melhor a linguagem orientada a objeto, mas novamente, ela ela é baseada em alguns conceitos providos da orientação a objeto.
usando os pontos fortes dessas três abordagens para apresentar uma metodologia mais concreta e de fácil utilização, representando boas práticas para desenvolver e documentar aspectos diversos da modelagem de sistemas computacionais. E é exatamente isso, é basicamente a gente pegar as melhores, as boas práticas, as melhores estruturas, as melhores definições contidas em atrações de objetos, aplicadas à modelagem de sistemas. Um pouco do histórico, né, de onde surgiu o conceito de UML, né? Modelar sistemas é uma pesquisa, uma fonte de pesquisa que ela se iniciou dentro de um grupo industrial. Basicamente, cada software house, grupos de desenvolvimento, times de pesquisas, indústrias de softwares tinham seus modelos já bem consolidados, ao ponto de que cada uma tinha suas peculiaridades, sua forma de diagramar e obtendo êxito no nível de qualidade e produtividade de softwares. À medida que vai crescendo, difundindo esses modelos, a, houve a tendência de começar a ser compartilhado entre outros grupos, ao ponto de que se destaca, né, a OMT, o OOC, né, e o Bush, que dão três grupos, são três arquitetos e engenheiros da área de desenvolvimento bastante renomados, que essas modelagens tenderam a se unificar. Claro, não somente essas três, teve também umas outras de menor impacto público, né, menos conhecidas pelo público, mas que também fizeram a composição dessa união. Então, basicamente, a gente tem um início bem maturo, bem prototipado desses diagramas vinculados a cada um desses três e os três unificados no que a gente conhece hoje em dia por OML. Então, bem inicial, as evoluções de publicações, né, o vínculo da popularidade da OML, ela se dá de 1905, né, com o projeto OPPSLA, o surgimento da web, que é um marco dado para o histórico computacional, que foi em 96. Depois, parceiros vinculados ao OML, primeira submissão à OMG, né, que a gente vai já conversar sobre ela, em janeiro de 97, e submissão final à OMG em setembro, definindo a padronização do modelo unificado, da linguagem de modelagem unificada, em novembro de 1997. Então, inicialmente, a gente tem na primeira versão um método unificado, né, o 0.8, dado pela união da OMT, a OSE, as metodologias Bosch e outras metodologias menos populares, mas que também foram relevantes para esse modelo. A evolução da comunicação entre os diagramas, a interação entre os diagramas, refinar algumas nomenclaturas, padronizadas nomenclaturas. Todo esse procedimento fez a evolução do 0.9, 1.1, 1.4, comitando na versão atual, né, que nós encontramos na literatura, que é a OML 2.4.1. OML e padrões de modelagem. O Object Management Group é uma organização institucional que aprova padrões abertos para aplicações orientadas a objetos. Esse grupo define também o OMA, um modelo padrão de objeto para ambientes distribuídos. Ela supervisiona a definição e manutenção de especificações OML, permitindo aos engenheiros e programadores usarem uma única linguagem para diversas finalidades durante todas as fases do ciclo de vida de software, e para todos os tamanhos de sistemas. Então, uma vez que a OMD toma o OML como um padrão de produção de sistemas, a gente tem a partir daí uma certa um acordo de unidade, de acompanhamento, evolução. É como semelhante na indústria às normas que seguem para produções ou certos procedimentos de desempenho ou de produção, de linhas de produção, né? Então, a partir do momento que a gente toma aquele grupo de documentações e modelagens, uma concepção de padrão,
a gente passa a ter um maior controle sobre a evolução ou sobre as mudanças que ocorrem dentro dessas modelagens. Elas passam a se tornar não só recomendações, mas sim um modelo a se seguir, né? Um modelo de boa prática a se seguir. Objetivos: fornecer aos profissionais de produção de sistemas, analistas, arquitetos, engenheiros e desenvolvedores, ferramentas de análise, design e implementação para sistemas baseados em software, bem como para modelagem de processos de negócio e similares. Prover condições para interoperabilidade de ferramentas de modelagem visual de objetos, permitindo a troca de informações de modelos entre as ferramentas por meio de metadados unificados em semânticas e notações. Entenda que uma vez que eu modele um sistema em uma dada ferramenta, um Asta, por exemplo, antigamente acho que Jude passou a se chamar de Asta. Um Asta ou um Enterprise Architecture, eu modelo todo o meu caso de uso, todo o meu diagrama de classes naquela plataforma, eu tenho condições de exportar aquela informação para um Jude ou para um Lucidchart, qualquer outro tipo de ferramenta que venha a fazer prover uma modelagem, porque toda e qualquer informação que eu estruturo, que eu arquitete, ela está consolidada em um metadado que eu possa estar movendo de estrutura a estrutura, de arquitetura a arquitetura. Qual é o ganho disso? É que a gente pode ter um produto, né, um projeto que venha a ser reutilizado, venha a ser reaplicado, reaproveitado em outros contextos, ou até mesmo em outro, não está amarrado a uma única tecnologia de software. Né? Se uma dessas ferramentas de modelagem descontinuar, não implica a perca daquela documentação, que é de suma relevância para a continuidade do software. Né? Diretrizes elementares em modelagem com ML. Especificar uma definição formal de um metamodelo baseado em meta-objetos, né, do inglês MOIF, comuns que estabelece a sintaxe abstrata da UML. Então, novamente, a gente tem condições de estar fazendo toda a modelagem do sistema, todas as regras de negócio, mas por debaixo, a persistência desse modelo, ela se dá em um metadado abstrato, em que a gente tem a total liberdade para estar migrando uh, de IDE, de modelagem, entre ferramentas de modelagem, sem nenhum tipo de impedimento ou problema nesse sentido. Tal sintaxe define o conjunto de conceitos de modelagem UML, seus atributos e relacionamentos, bem como as regras para combinar os conceitos para construir modelos UML espaciais ou completos. Prover uma especificação detalhada da semântica de cada conceito de modelagem UML, definindo como os conceitos UML, como os conceitos UML devem ser realizados por computadores, independente da tecnologia aplicada. Então, a ideia é que a gente tenha realmente toda a estrutura do sistema, independente de qual seja a linguagem ou o sistema, a plataforma fim a ser aplicada àquele sistema. A gente tem toda a modelagem de funcionalidades, regras, exceções, tratamentos, interações, interfaces, tudo bem definidos. Em um certo momento a gente pode estar começando até também a especializar qual plataforma, qual tipo de ambiente vai ser lançado todo esse sistema. Mas todo o diagrama com seu objetivo específico. Estabelecer os elementos de notação legíveis para humanos, representando o conceito de modelagem ML individuais. Em outras palavras, cada nível de abstração, né, de detalhamento sobre um diagrama, ela vai estar vinculada a cada tipo de pessoa envolvida e interessada ao entendimento do sistema. Então, é individual aquele grupo. Desenvolvimento tem um certo nível de detalhamento sobre os diagramas elaborados. POs, marketing, o, o grupo envolvido no entendimento ou treinamento do sistema, ele vai estar com outro nível de detalhamento. Teste, validação, time de qualidade,
gerenciamento de riscos, todo esse grupo também vai estar vinculado a outro nível de visualização, mais voltado para funcionalidades ou ambiente de uso do sistema. Prover mecanismos que possibilite uma ferramenta OML exportar modelos em conformidade com especificações heterogêneas baseadas em XML, com modelos de intercâmbio correspondente ao XMI, né, que devem ser realizados para ferramentas compatíveis. O conceito de metadata, né, hoje em dia é muito mais comum a gente encontrar como unidade básica de metadata JSONs em programações webs ou desenvolvimento de microserviços. A metadata que é o metadata, né? Começando por aí, metadata ele é a estrutura de dados que você consegue ali consolidar as informações inerentes a cada negócio, né, a cada regra de negócio do sistema, de uma forma unificada. Então quer dizer que eu posso estar passando um JSON entre um sistema A e um sistema B e que dentro dele pode ter, ora, informações bancárias, ora, informações sobre controle acadêmico, sobre controle de vendas e controle de estoque, faturamento, lucros ou dividendos. Então, quer dizer, a informação unificada, a estrutura que vai acarretar que vai possibilitar levar qualquer tipo de regra de negócios envolvida naquele sistema específico, né? No caso aqui, o metadata que ele se baseia no estrutura OML é em XML. É um dado porque já é uma definição, é uma modelagem bem antiga, antes mesmo da maturidade que está o JSON hoje em dia. Então acaba que herdou o uso de estruturas em XML. Falar um pouco sobre os ganhos obtidos, né, a estrutura atual, dentre a versão 2.0 da OML. Claro, estamos na release já 2.4.1 e de lá para cá já houve algumas mudanças de nomes, adoção de novos diagramas não, mas mudanças de nomes, mudanças de relacionamento entre os diagramas já existentes, sim. E aí, o que pode ser pontuado como bem relevante é a OML passa por melhorias contínuas, até porque o processo de desenvolvimento de sistemas e tecnologias de produção de softwares estão em constante evolução. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente vivencia até mesmo no ciclo de vida de um software. Um software, uma vez que ele é desenvolvido, ele passa por atualizações não simplesmente por terem erros, mas é porque aquelas funcionalidades que ele propõe, que ele continha, acabam mudando com o tempo, acaba exigindo um novo tipo de interação com o cliente final, um novo tipo de contabilidade, algo vai ter que evoluir ou melhorar, ou até simplesmente mudar naquelas definições que já foram concebidas na primeira versão do software, né? O mesmo acontece com o processo de produção de software. Todo, todo o período evolutivo, né, da computação, a gente tem melhorias nos processos de produção de software, como a gente também tem melhorias nos processos nos equipamentos, né, nos hardwares, nos computadores, na velocidade de comunicação. Então, acaba que a gente pode ter liberdade para adotar outros padrões, outras metodologias a serem adicionadas ao processo de produção de sistemas. O ML 2.0 estende as especificações do ML, no caso a versão 1, né, para abranger mais aspectos de desenvolvimento, incluindo maior integração entre os modelos estruturais e comportamentais, né, a capacidade de definir hierarquias e dividir um sistema de software em componentes e subcomponentes. Isso é muito importante. Os softwares, a gente tem inicialmente a gente tinha uma limitação de estar cobrindo toda uma análise completa do software. Os diagramas eram bem elevados, bem densos em relação a todo o sistema. Uma vez que a gente consiga ter esse conceito de modelagem ou de dividir para conquistar, né, transformar todo um sistema complexo em componentes, a gente tem um entendimento de unidades de reuso, unidades de maturação, de especialização. Então, todo esse conceito que a gente começa a observar com o advento de desenvolvimento de microserviços, de plataforma de serviços. A nuvem, um exemplo, ela é toda
formada em serviços de provisionamento de recursos de implementações na internet. Então, você não precisa, caso queira ter a necessidade de um grande arcabouço computacional, precisa estar adquirindo equipamentos. Poderia estar só efetuando assinaturas em um player de nuvem para poder adquirir máquinas virtualizadas, claro, ou serviços, ou HDs, um banco de dados, o que for necessário para poder cumprir o dia a dia das atividades da tua empresa, do teu negócio. E por fim, aumento no número de ferramentas para 13 diagramas, né? Anteriormente, o ML 1.0.x, né? Teve algumas variações, ela contava com 9 diagramas. Agora a gente tem a adoção de mais 4 diagramas. Composição. O modelo conceitual da UML é composto por elementos básicos: bloco de construção, regras de combinação entre os blocos, mecanismos gerais aplicados ao ML. Itens estruturais. Tratam-se de elementos substanciais dos modelos, sendo a parte estática, representando os elementos abstratos ou físicos, compostos por sete tipos mais comuns, né? Que seriam as classes, interfaces, colaborações, casos de uso, componentes e nós. São basicamente os elementos que a gente vai encontrar sobre todos os diagramas que compõem o ML. A gente vai ter lá as unidades básicas, né, que vão definir um contexto, uma classe, um mínimo a ser desenhado ou arquitetado, um componente a ser identificado, reutilizado ou definido por parte do sistema. Todos eles contêm a sua estrutura básica, né? A classe, a gente tem aqui esse modelo semelhante à orientação a objeto, que se dá pelo nome da classe, deixa eu pegar aqui o meu, que se dá pelo o nome da classe, a lista de atributos e o nível de encapsulamento, e a lista de métodos e o seu nível de encapsulamento. Os componentes, eu tenho a definição de cada interface que compõe o componente e a identificação, né? No caso que ele está trabalhando com um exemplo em Java. E a ideia de nó. Uma vez que a gente esteja modelando toda a estrutura de implantação do sistema, a gente tem aqui, através dos nós, os elementos que compõem o nosso sistema, né? Dentre servidores, terminais de clientes, as interfaces móveis, mobiles, né? Ou serviços, microserviços, bases de dados, todos esses elementos que vêm a compor toda a estrutura do sistema em desenvolvimento. Itens comportamentais compõem as partes dinâmicas dos modelos, sendo ações representando comportamentos no tempo e espaço. Então, novamente, além da gente estar especificando as estruturas básicas que compõem, que definem o que vai conter no sistema, a gente também aqui vai estar mapeando nos nossos diagramas a interação entre eles, né? A ação que um elemento tem sobre o outro, um item tem sobre o outro. Então, compostos por dois tipos: interação e máquina de estado, né? A interação ela vai se dar pelo uma seta vinculando um elemento ao outro, e a máquina de estado ela vai estar caracterizada pelo o estado que se encontra o sistema, o algoritmo, o módulo, o que a gente estiver modelando naquele determinado contexto, né? E dependendo também de qual diagrama a gente esteja atuando. Alguns diagramas vão estar sobre a ação, outros sobre a ação do tempo e outras sobre a ação dos eventos, quando eles vêm a ocorrer, né? Pelo tempo que um evento ocorre. E itens de agrupamentos são as partes organizacionais dos modelos, compostas por blocos em que os modelos podem ser decompostos, ou os conhecidos pacotes, né? Um pacote é um mecanismo de propósito geral para agrupar elementos. A ideia de propósito geral é porque a gente tem sim diagramas de pacotes, mas é muito comum a gente fazer a aplicação do contexto de pacote, aplicar um pacote em demais diagramas, justamente para poder ter um melhor entendimento do que está sendo dividido. Se a gente pega um sistema bastante complexo e faz todo a diagramação de classe desse sistema,
a gente vai ter um grupo de várias classes em um diagrama que pode até complicar um pouco o entendimento para quem não participou do processo de aquisição, de levantamento do sistema. Uma vez que a gente começa a dividir essas classes em um conceito de agrupamento, por exemplo, existe uma prática muito boa que é a arquitetura modelo, visão e controle, Model View Control, né? Onde os pacotes de modelo contém todas as classes relacionadas, ou todos os algoritmos de estruturas relacionados a persistências da informação, a modelagem de dados. O controle vai conter a definição de todos os algoritmos que tratam as regras de negócio do sistema. E a visualização, o viewer, contém toda a definição do front-end, seja ele as páginas web, seja ele interface desktop, aplicativos mobile, tudo vai estar definido nesses pacotes. E aí você tem um entendimento em cima de um diagrama de classes desse tipo de organização, em que cada pacote vai estar contido ou determinado tipo de classe. Então, se eu precisar fazer manutenção em dados que vinculam a base de dados ao modelo, eu vou diretamente ao pacote modelo, ao invés de estar vasculhando todo o diagrama de classe, tentando identificar quais são as classes que compõem o agrupamento de modelo dentro do sistema, certo? Itens de anotação. Partes explicativas dos modelos, compostas de comentários incluídos para descrever, esclarecer e fazer alguma observação importante sobre qualquer elemento do modelo de anotações. A tendência de modelar um sistema é justamente deixar bem claro o que vai conter e o que vai fazer cada elemento do sistema. Não implica que até o atual momento a, as empresas, as forças-tarefas que mantêm o ML já conseguiram prover todo tipo de estrutura ou elemento que consiga cobrir todos os casos possíveis, atuais e futuros, em um desenvolvimento de sistemas. Aí, para tal, a gente tem a existência de notas, que aí podem melhor esclarecer sobre como vai se dar aquela estrutura, como vai se conceber aquele componente, aplicar o entendimento de que existem coisas a serem pontuadas naquele modelo. É um diagrama parcial, não é um diagrama completo ou versão final do sistema. Então, algumas decisões vão ter que ser tomadas à frente. As anotações servem justamente para a gente recordar que existem conversas a serem tratadas ou pontos a serem fechados em determinadas diagramações do sistema, assim como também definições de elementos que ainda não estão cobertos pela atual anotação. O professor tem algum exemplo que não venha a ser coberto ainda? Eu não venho a ter. Todos que eu já esbarrei na minha experiência de desenvolvimento sempre tinham como se resguardar de algum padrão ou de alguma modelagem em diagramas. Mas normalmente se a gente leva para um contexto de embarcados ou levar para um certo nível de abstração diferenciado do que é um normal de desenvolvimento de sistemas, pode ser que seja cabível a gente estar uma hora ou outra fazendo uso de anotação para fazer um melhor entendimento do que está sendo colocado. Relacionamento de dependência. Um relacionamento semântico entre dois itens, nos quais a alteração de o item dependente, pode afetar a semântica do outro, o item dependente. Muito comum também utilizado na orientação a objeto. Essa relação entre um elemento e o outro implica justamente a influência que um elemento, as mudanças, as alterações sobre ele, pode acarretar o outro. Então, é nesse ponto que a gente começa a entender que um, uma parte do nosso sistema, do nosso algoritmo, pode influenciar um outro módulo que ainda não foi desenvolvido ou que a gente ainda não tem um entendimento completo sobre ele. Na modelagem, a gente já deixa bem claro que existe sim esse relacionamento e pode sim algumas mudanças nesse pequeno estrutura independente afetar uma estrutura dependente. Então, mesmo não tendo o sistema produzido, a gente já passa a ter uma noção básica do que pode afetar ou não o nosso projeto. Relacionamento de associação. E é um relacionamento estrutural que descreve o conjunto de ligações em que as ligações são conexões entre objetos. Aqui a gente tem o vínculo, o relacionamento entre elementos, no qual a gente consegue apontar a cardinalidade entre eles. Por exemplo, pessoa e departamento. A pessoa, ela está vinculada
ela pode se tornar um funcionário de um departamento. Então, na cardinalidade, a gente tem que um departamento pode ter de uma a mais pessoas. Está bem definido aqui pela cardinalidade de um ponto ponto asterisco. Assim como a pessoa, ela tem um vínculo, né, ao departamento com uma empresa. A pessoa pertence a uma empresa, em que uma pessoa, uma pessoa está vinculada a uma empresa. E, no caso do departamento, a pessoa está vinculada a ele como funcionário, em que um departamento pode possuir de um a vários funcionários. Isso é o conceito de associação. Relacionamento de agregação. A agregação é um tipo especial de associação, representando um relacionamento estrutural entre o todo e sua parte. Então, novamente, esse contexto aqui ele já vai ter que o elemento todo ele é composto por partes, que são os elementos que vêm a fazer parte dele. Quer dizer, um só vai existir com a definição do outro. Não teria como você ter a concepção, no caso desse sistema aqui modelado, uma empresa sem a definição de um departamento, sem que exista a implementação de ou instanciação de um departamento. E aqui no caso nós temos novamente o conceito da cardinalidade, em que uma empresa, uma empresa pode possuir ou não possui ou pode possuir N departamentos, né? A do asterisco pode ser de zero ou muitos. E aí temos aqui a parte, né, que um departamento compõe a empresa, e o todo. Relacionamento de generalização. Em orientação a objeto a gente tem o conceito de herança, né, que é bem semelhante. É um relacionamento de especialização barra generalização, nos quais os objetos dos elementos especializados, os filhos, são substituíveis por objetos dos elementos generalizados, os pais, herdando características, funcionalidades dos elementos pais. Então, é muito semelhante ao conceito de herança em orientação a objeto. Né? Até mesmo a, a estrutura, a forma como ela é desenhada, remete bastante ao conceito que é usado lá numa classe pai, as classes filhos herdando da classe pai, né? Onde a gente tem o quê? O elemento pessoa, ele passa suas informações e definições para os elementos aluno, professor e funcionário, os dados em comuns, né? Porque também cada um desses elementos possui funcionalidades e dados especializados para cada um desses tipos. Existem coisas que são definidas em funcionário que não estão definidas em aluno, e vice-versa para professor, certo? Relacionamento de realização. É um relacionamento semântico entre classificadores, em que um classificador especifica um contrato que outro classificador garante executar. É muito, muito forte para o vínculo do, de um componente, né? Que a interface, a conexão de um componente ele se dá por interface. E a realização é justamente a definição de que aquela interface, se ela vinha a ser implementada, ela vinha a ser realizada, se ela vinha a ser implementada, ela vai sofrer uma realização. Então, digamos aqui, a gente tem a agente da regra, né, que está definida em uma interface, e regras de contabilidade, que é as definições implementadas do que foi descrito naquela lista de funcionalidades na interface. Então, é basicamente ao tipo de relacionamento essencial para a integração de componentes. Tipos de diagramas. Modelagem de um sistema tem a necessidade de compreender os aspectos estáticos ou estruturais de um sistema e também os aspectos dinâmicos percebidos no contexto do software em uso. Notem, o software em execução sem ao menos a gente ter ele implementado. Mas já dá para ter um entendimento de como ele deve se comportar, como ele deve prover as funcionalidades para o usuário final. Sendo estes modelos de sistemas visualizados por meio de dois tipos de diagramas, os estruturais e os comportamentais. Então, novamente,
dentro dos três diagramas do OML, a gente consegue separá-los em dois grupos. O grupo estrutural, onde a gente vai conseguir fazer toda a estrutura física de entendimento, né, do sistema, né, toda a estrutura do sistema, e os comportamentais, que a gente vai entender como é que vai ser a interação entre os componentes que estão vinculados ao sistema de produção. Diagramas estruturais. Nós temos como exemplo o diagrama de classes, que é a principal base de qualquer solução orientada a objeto. Classes de um sistema, atributos e operações, e a relação entre cada classe, em que classes são agrupadas para criar um diagrama, aplicável para sistemas médios de grande porte. Então, dentro de um diagrama de classes, a gente tem todo o mapeamento das classes que compõem aquele sistema, juntamente com a relação das classes, né, como uma classe se relaciona com outra, em nível de associação, de agregação, de realização de interfaces, de generalização de classes pais com classes filhas. Todo esse mapeamento a gente consegue conceber dentro de um diagrama de classe, que é puramente um diagrama estrutural. Nesse contexto aqui a gente não tem a existência de extensão de objetos ou a troca de mensagens entre objetos. É só basicamente o entendimento das classes que compõem o sistema, que vão compor o sistema, e o relacionamento, o vínculo entre elas. Diagramas de objetos. Mostra a relação entre os objetos usando os exemplos do mundo real e retrata um sistema em um determinado momento. Como os dados estão disponíveis dentro do objeto, eles podem ser utilizados para esclarecer as relações entre os objetos. Aqui a gente já está falando também de estrutural, mas só que dentro do contexto do sistema rodando, sistema em funcionamento. Novamente, não temos nesse contexto um sistema implementado. Então, professor, a gente tem condições de estar entendendo como é a estrutura e alimentando aqueles valores? Sim, porque você já tem bem claro ali o entendimento de o que é que teu cliente quer, o que é que o sistema tem que fazer. Então você pode dizer que em um dado momento que eu estou, por exemplo, em um cadastro de alunos de uma universidade, em um dado momento eu posso simular o teu entendimento que eu estou cadastrando o aluno Paulo Honório. O aluno Paulo Honório ele tem um nome, vai ter uma matrícula, ele tem um contato, ele tem e-mail, tem idade, tem algum documento. Então, todos esses dados a gente consegue fazer uma modelagem, né, um mock, para poder ver se aquela estrutura abstrata, né, a estrutura de classe que representa o aluno, a estrutura de classe que representa os dados cadastrais do aluno, ou as disciplinas, estão realmente condizentes com a realidade. Se o atributo que foi aplicado ao seu tipo, que foi aplicado ao atributo nome, consegue comportar os diversos tipos de nomes que são aplicados. Se o tipo aplicado ao atributo data de nascimento corresponde às possíveis datas que vão existir nesse cadastro. Então, todo esse entendimento, a gente passa a ter validações e verificações sobre a estrutura do sistema, sem mesmo ter ele rodando. Basicamente esse é o objetivo básico. Diagramas de componentes. Exibe a relação estrutural de elementos do sistema de software e em geral aplicado em sistemas complexos com múltiplos componentes. Componentes se comunicam por meio de interfaces. Isso aqui é justamente a gente ter qual é a diferença da gente ter um diagrama de componentes para um diagrama de pacotes? O diagrama de pacotes a gente também tem condições de estar separando o sistema em agrupamentos. O grande ganho que você tem dentro de um diagrama de componentes é que a unidade de organização num diagrama de componentes, ele exige que você defina as interfaces de entradas e saídas, como se dá a comunicação daqueles componentes com o meio externo a ele. Então a gente tem ali um pequeno módulo fechado que pode ser reaplicado a outros modelos, porque está bem claro, bem definido como é que é a interação entre aquele componente. Então, uma vez que eu consiga definir bem um componente que faz a validação de CPF, eu posso reutilizar ele em vários sistemas futuros. Não está simplesmente amarrado àquele único projeto. Então, imagina se você participa de uma empresa
de desenvolvimento de software house que vai desenvolver projetos de N características, N searas, né? Por exemplo, ora vai estar produzindo softwares para sistemas financeiros, ora para sistemas de controle de estoque, ora para sistemas de controle de RH. E dentre esses sistemas existiam algumas funcionalidades comuns que você pode estar separados em componentes comuns. Componentes para criptografia, componentes para aplicar segurança, componentes para aplicar validações de testes de saturação, de desempenho, de conformidade, confiabilidade. Então, existe uma gama de ferramentas que podem ser produzidas para poder evoluir a produtividade da empresa. Isso é um grande ganho que você pode ter dentro desse tipo de abordagem, né? E aí o diagrama de componentes, ele vem como um grande auxílio para você poder mapear quais componentes compõem aquele sistema e a possibilidade de ter o controle de evolução de maturidade de cada componente e a possibilidade de reutilizar aqueles componentes em projetos futuros. É o tipo de diagrama que vale a pena até guardar para como se fosse um portfólio da empresa para possíveis projetos futuros serem reutilizados. Diagrama de implantação ilustra o hardware do sistema e seus softwares. É útil quando uma solução de software é implantada em diversas máquinas com configurações únicas. Professor, ilustra o hardware do sistema e seu software, o software que está aplicado ao hardware. Sim, entenda que hoje em dia a gente se dispõe de vários equipamentos, várias ferramentas, vários softwares terceiros que vão auxiliar o desenvolvimento do software que nós estamos, do sistema que estamos a desenvolver. Então, novamente, se no meu sistema existe a necessidade de uma ferramenta de mensageria entre outras unidades, entre outras plataformas, uma, uma central aqui de vendas tem que conversar com a matriz, como se dá essa comunicação? Eu teria que vir implementar do zero todo esse meio de comunicação, uma vez que eu possa estar fazendo uso de ferramentas que provê essa comunicação de uma forma segura, criptografada e com alto nível de desempenho, confiabilidade. Então, você vai consumir uma ferramenta de terceiro, às vezes tem que se pagar a licença por elas, outras vezes não, pode ser alguns exemplos open source, né, de código aberto, e você vai conseguir resolver um problema existente nesse projeto atual com uma ferramenta consolidada. Sai muito mais barato e você vai ter a garantia de que aquilo ali vai funcionar com perfeição. Se houver algum tipo de mudança ou regularização de segurança, vai fazer a atualização somente daquela ferramenta, sem mexer em toda a estrutura do sistema, né? Sem ter um, uma refatoração muito mais elevada no teu sistema. Então, novamente, para ciclo de manutenção de um sistema que esteja em desenvolvimento, a adoção de ferramentas terceiros ela é bastante saudável, uma vez que essas ferramentas selecionadas sejam realmente de confiança, né? Sejam ferramentas de qualidade que não venham a ser descontinuadas por qualquer tipo de mudança, né, no andamento das coisas. Como se livrar desse tipo de dependência? Deixando o sistema o mais desacoplado possível. Porque se de repente um banco Postgres deixa de existir no mercado, você vai pegar e fazer adoção a um Mongo, a um MySQL, a um Oracle, ou MariaDB, qualquer outro tipo de abordagem que venha substituir aquele que você continha. E aí a forma mais sensata é deixar o mais desacoplado possível do sistema daquela abordagem de banco de dados adotada inicialmente. Diagramas comportamentais, né? A gente sai agora da parte estrutural e começa a ver os diagramas que controlam as ações e trocas de mensagens dentro do sistema. Os diagramas de casos de uso representa uma determinada funcionalidade de um sistema. Foi criado para ilustrar a forma como as funcionalidades se relacionam e seus colaboradores internos e externos, os denominados atores. Esse aqui é o primeiro diagrama que a gente consegue conceber após a definição dos requisitos do sistema. Uma vez que a gente já tem posse dos requisitos, a gente tem uma documentação que é bastante compreensível para o nosso cliente. Agora, qual é o ponto? A gente tem que trazer tudo aquilo que está desejável pelo cliente para um contexto que a gente consiga enxergar com melhor facilidade, que é o primeiro diagrama visual que a gente vai conter, que é o diagrama de casos de uso. Ali a gente vai estar bem claro
quais os requisitos estão sendo mapeados, quais são os casos que vão ser mapeados, a possibilidade de reutilizar algum caso em vários requisitos contidos no documento anterior, e quem está se relacionando com aquele requisito, com aquele caso. Se é uma ferramenta de terceiro, se é um dispositivo, se é uma impressora, se é um terminal final, terminal mobile, um serviço web, se é um usuário final, se é um administrador da empresa. Então, todo esse nível de envolvimento, stakeholders aplicados, olha, usuários que vão interagir ao sistema, a gente consegue mapear nesse diagrama. É um dos diagramas mais fundamentais, claro, uma vez tendo um requisito em mãos, e aplicável a qualquer nível de complexidade dos sistemas, tanto sistemas simples como sistemas bastante complexos. O diagrama de casos de uso é realmente o pontapé inicial para a gente consiga conceber com facilidade os demais diagramas estruturais ou comportamentais de um sistema. Diagrama de atividades. Fluxo de trabalho de negócios ou operacionais representados graficamente para exibir atividades de qualquer parte ou componentes do sistema. Diagramas de atividades são usados como alternativas ao diagrama de máquina de estados. Professor, você já tem um diagrama de máquina de estados, por que que eu venho a trabalhar com diagramas de atividades? É porque aqui no de atividades a gente já está bem vinculados às funcionalidades dos sistemas mediante o formalismo que a gente obteve num diagrama de classes ou nos diagramas mais voltados aos MLs. O diagrama de máquina de estados, ele vai focar basicamente em cima de um algoritmo. Então, se eu estiver tratando de um sistema de gestão de vendas ou controle de estoque, um diagrama de atividades, ele me dá mais detalhamentos controlados e abstratos para poder modelar esse sistema do que o diagrama de máquina de estados. De contrapartida, se eu vier estar trabalhando modelando um algoritmo que vai ser embarcado num dispositivo ARM, uma plaquinha pequena, uma Raspberry, uma ESP, né, no ESP32 ou no Arduino, é interessante eu estar trabalhando ali com uma modelagem com máquina de estados, porque ela é muito mais objetiva, não diria mais simples, mas muito mais objetiva para aquele ambiente que eu esteja modelando um algoritmo ou um sistema embarcado. Então, trazer um diagrama de atividades para dentro de um sistema embarcado, eu vou trazer um grupo de detalhamentos e especificações que eu acaba sendo poluir o entendimento do algoritmo. Então, cada tipo de contexto de aplicação, o diagrama é mais adequado para ser aplicado. Por isso são semelhantes, mas cada um tem sua peculiaridade. Diagramas de sequência mostra como os objetos interagem entre si e a ordem de ocorrências. Representa interações para um determinado cenário. Ele pega um caso de uso, o diagrama de sequências, e começa a mostrar para a gente a influência do ator, né, que foi obtido lá no caso de uso, o ator disparando a sua primeira mensagem ou interação, e aí temos todos os objetos que compõem o diagrama de classe e interagindo entre si. O ator, que é o usuário, o cliente, chegou e selecionou um produto para o carrinho de compras, lá na plataforma e-commerce, né, no site de compras. Então, isso aí fez com que o ator cliente usou da mensagem, da interação chamada selecionar item, que foi lá na classe de estoque, listou os itens, selecionou o item e cadastrou esse item dentro do objeto da classe carrinhos de compra. E aí, a partir desse momento, ele já começou a montar ali uma lista de itens que ele pretende efetuar a compra. Então, novamente, todo esse procedimento todo esse caso do cliente chegar e começar a efetuar uma compra, ele começa a cobrir sobre quais classes, quais os objetos estão se interagindo e o que é que cada objeto está alimentando no objeto subsequente, né? Através dos eventos. Nesse contexto de sequência, a gente segue o fluxo temporal. É um pouco diferente do diagrama de comunicação, que ali não tem um contexto do tempo, a gente só está do tempo de vida de ativação de cada objeto, a gente está seguindo realmente só
o fluxo de mensagem entre os objetos. Então, são bem semelhantes sequências de comunicação em termos de informação semântica, mas estrutural elas têm as diferenças e a aplicabilidade também. Diagrama de máquina de estados, semelhante ao diagrama de atividades, como a gente conversou agora há pouco, ele descreve o comportamento de objetos que se comportam de maneiras diferentes em seu estado atual. Quer dizer, cada estado mapeado dentro do diagrama de estados, ele corresponde a uma ação única dentro do algoritmo. Então, se uma hora eu estou, um exemplo bem voltado ao embarcado, se uma hora o semáforo está indicando que os carros devem parar, o estado que ele vai estar aqui vai estar acionando o LED vermelho, o farol vermelho do dispositivo. Se ele estiver querendo indicar que os carros têm que estar andando, ele vai estar no estado em que ele apaga os demais faróis, os outros dois faróis, e deixa só o farol verde aceso. Então a gente está falando de um semáforo que vai acontecer os três estados. Ora ele vai estar só acendendo a luz vermelha e deixando as demais apagadas. Ora ele vai estar só na luz verde, deixando as demais apagadas. E ora vai estar na luz amarela, deixando as demais apagadas. Três estados bem definidos e cada um com seu contexto de sinalização. Então, para isso, a gente não precisa estar fazendo uso de um diagrama de atividades com seu alto requinte de informações. Um diagrama de máquina de estados é o suficiente para mostrar essa interação e o fluxo dessas informações. O controle de tempo entre cada uma dessas ações, o fluxo que tem que seguir, né? Do vermelho vai para o verde, do verde para o amarelo, do amarelo vai para o vermelho. Então, todo esse fluxo do algoritmo, ele segue bem estruturado, bem definido, em cima de um diagrama de máquina de estados. Existem várias outras aplicações que pode fazer, mas eu sempre voltado ao embarcado? Não, sempre voltado a soluções cujo um algoritmo, um fluxograma, é o suficiente para fechar o entendimento daquela funcionalidade. Poderia ser um novo processo aplicado a um microserviço, né, um processo de autenticação, um processo de validação se aquele aluno está ou não podendo se inscrever naquelas cadeiras, se ele já tem todos os pré-requisitos necessários para poder se matricular naquela determinada disciplina. Então, essa pequena funcionalidade ela pode ser mapeada somente com um diagramazinho nesse sentido. Não precisa estar elevando todo o nível de definição para um pequeno algoritmo. Então vamos lá. Quer dizer que se eu tivesse aqui um diagrama que mapeasse todo um sistema acadêmico, um diagrama de componentes que mapeasse todo um sistema acadêmico, aquele componente que estivesse tratando a parte de matrículas do aluno, ele poderia ter se eu ampliasse, né, a abstração e aumentasse o detalhamento, entrar dentro do componente. Eu poderia ter dentro daquele componente a referência de um diagrama de estado? Perfeitamente. É isso que a gente tem que entender bastante sobre ML. Dentro da definição de um diagrama, os elementos que o compõem, a gente pode fazer referências a outros diagramas, porque de repente, um diagrama de componentes bem abstrato, ele é perfeito para o entendimento de um cliente final, de um PO, de um analista do marketing, mas ele não tem tantas informações necessárias para que um desenvolvedor siga com a implementação daquele sistema. Então, uma vez que ele clique lá no componente lá e vê que ele tem uma referência para um documento mais detalhado, que seria um diagrama de atividades ou um diagrama de máquina de estados, aí sim o desenvolvedor vai conseguir ter melhores informações para saber como construir aquele componente. E aí entende, né, o que é a beleza da modelagem. Uma hora eu posso ter um modelo bem alto nível, voltado só para entendimento geral do sistema, ou bem detalhado, bem baixo nível, para poder dar um entendimento de como tem que ser desenvolvido o sistema. Então tem os dois níveis de stakeholders que a gente tem que estar cobrindo com essas modelagens. Regras de combinação entre os blocos especificam o que deverá ser concebido como um modelo bem formado. Modelos bem formados são aqueles puramente consistentes semanticamente e harmônicos a todos os modelos a eles relacionados. Novamente, existe a possibilidade da gente estar gerando, uma vez que a gente tem todo o formalismo definido, modelar um sistema que ele não venha a ser o diagrama ou a forma como a gente desenha aquele sistema não venha a ser harmônico para ser adotado em outros diagramas ou ser acoplado em outros modelos,
Sim, uma vez que a gente abandone a ideia de uso de UML e todos os seus formalismos definidos, a gente começa a desenhar um fluxograma meio tranquilo ou meio não profissional, meio informal, né, para o entendimento de um algoritmo, mas ele não se torna tão aplicável para a gente estar levando para um outro contexto de projeto, para uma reutilização ou para integrar ele a um outro fluxo maior. Acaba se tornando uma coisa um pouquinho meio difícil de entender onde vai ser aplicado ou como vai ser aplicado, né? Para isso, quando a gente fala de um modelo bem formado dentro de um bloco ML, a gente segue todas as riscas, as regras que a gente discutiu agora nessa aula, né? Regras são aplicadas para a concepção de nomes, escopos, visibilidade, integridades e execução. Quer dizer, todo e qualquer elemento que a gente esbarrou, a gente tem bem claro ali onde é que se dá a integração entre eles, como se dá a identificação desses elementos, como se dá a comunicação entre esses elementos. Então, tudo bem esclarecido para que não haja nenhuma ambiguidade ou mal entendimento da estrutura ou funcionalidade, né, ou comportamento daqueles elementos. Modelos fora das regras são classificados por parciais, incompletos ou inconsistentes. Então, mesmo que eu venha ter aqui uma diagramação ML, mas por algum momento eu não finalizei, né, deixei ela não teve como ser finalizada, ela ficou incompleta. Até porque o sistema não tem como você, dependendo do nível de complexidade, não tem como se definir ele por completo no primeiro ciclo de desenvolvimento. Às vezes, no primeiro ciclo de desenvolvimento, a gente consegue só evoluir o protótipo funcional, a prova de conceito. No segundo, no terceiro fluxo do ciclo de desenvolvimento, é que esse protótipo ele amadurece, trazendo realmente quais são as funcionalidades finais que vão ser aplicadas no produto que vai ser entregue ao final do projeto. Existe sim essa necessidade, essa possibilidade de evolução do ciclo de produção de sistemas. Incompletos ou inconsistentes, que de repente possa existir, mesmo a gente estando modelando, pode ser que exista sim uma falha de projeto, um efeito colateral não identificado ou um requisito que não deveria estar lá, deveria ter sido aplicado, que ele é impossível de ser construído, que passe batido nas revisões ou que, de certa forma, para o bom andamento do projeto, ele vai estar lá documentado, mas em algum momento ele vai ter que ser discutido. Motivo, né, para um segundo momento. Então ali nós temos em mãos uma inconsistência, sim, que vai ser levada e em algum momento vai ter que ser tratada. A nível de modelagem, não, a nível já de implementação, de ter que ter retrabalho, de ter que ter custos a mais para poder tratar esse ponto que não foi definido a tempo. Entenda que quando a gente inicia um projeto de desenvolvimento, a gente tem um caráter de tempo, assim como todo qualquer projeto de produção, né? A produção de um carro, a produção de um smartphone ou de uma casa, você tem um início, um procedimento e um fim de entrega, no mesmo sistema. A diferença é que aqui a gente tem que prever o tempo que se usa para ter a produção de um produto intelectual, que é a produção de um sistema. Embora que, novamente, repito, não é algo complexo ou impossível. A gente já tem muitas ferramentas bem consolidadas em engenharia de software que permitem que a gente tenha um certo nível de maturidade e controle sobre a produção de sistemas operacionais. Claro, existe sim um nível de treinamento de equipe, de entrosamento, de comunicação, de acompanhamento bem à risca para que se consiga atingir os KPIs, né, os níveis de qualidades em produção de sistemas, ok? Mecanismos gerais aplicados ao ML, especificações, né, as estruturas, divisões comuns e mecanismos de extensão. São basicamente a, as funcionalidades que a gente encontra dentro da diagramação e modelagem com ML. A aula de hoje eu peguei as referências, as informações nesses três livros, certo? O último aqui, o Unified Model Language, é justamente a especificação oficial da OMG, do padrão ML. E muito obrigado pela atenção de vocês e bons estudos.